Neste Prado ao Prato, dedicado à fruticultura, vamos tentar esclarecer aquele que é talvez um dos maiores mitos da agricultura. É possível produzir em sistemas muito intensivos e muito produtivos, com práticas muito sustentáveis e até regeneradoras? A resposta é sim. Saiba como. No Prado, os fruticultores trabalham diariamente para assegurar que a cada campanha recolhem das árvores a fruta mais saborosa para chegar ao prato dos portugueses. A tecnologia e a própria natureza são aliados do agricultor, que permitem assegurar boas produtividades e frutos de qualidade, sem comprometer o solo, os recursos hídricos e a biodiversidade. Nas diferentes operações culturais que nós fazemos ao longo do ciclo da cultura, nós tentamos que elas sejam o menos agressivas e o mais sustentáveis relativamente ao ambiente. Porque há quem diga que não, mas o pomar, no fundo, também é um ecossistema. Mas é um ecossistema que está muito sujeito a desequilíbrios, porque a sua diversidade em termos de plantas é muito reduzida. É quase só macieiras ou só pereiras e depois mais 2 ou 3 espécies que estão no enrelvamento. De maneira que nós tentamos que isto seja também um ecossistema e respeitamos aquilo que dentro do que é possível. Estamos a falar de produção intensiva, não é? E é tudo intensivo, até os próprios custos também são intensivos. Mas, no geral, nós tentamos trabalhar de forma mais racional e menos prejudicial para o ambiente. Desde que começámos a adotar estas práticas mais sustentáveis, temos visto um aumento da biodiversidade nos pomares. Esta biodiversidade, a maioria são insetos auxiliares que nos vão ajudar na produção. Vemos que também a nossa fatura de consumos de fitofármacos a descer e de fertilizantes. Continuamos a ter as mesmas produtividades, continuamos a ter o mesmo sabor, porque esse sempre foi ótimo, desde antes até agora e pretendemos que continue assim no futuro. Temos menores consumos de água e conseguimos entrar num ciclo positivo em que a natureza começa a trabalhar connosco. Em vez de andarmos a trabalhar contra a natureza, todas as semanas saímos para o campo a fazer algo contra a natureza, não. Assim começamos a ver que estamos a ir de encontro à natureza e quando fazemos isso, não vou dizer que podemos deixar o pomar, mas é só ir visitá-lo, não deixar as coisas descambar, porque está tudo organizado, a natureza toma conta. Os dois produtores têm as suas explorações muito próximas. São próximas na geografia, mas também nas práticas que utilizam, tentando ir além da sustentabilidade. Procuram ter uma agricultura regenerativa, também referida pelo eurodeputado Francisco Guerreiro. Eu acho que a própria palavra tem sido cooptada por boa parte de vários setores, não estamos a falar obviamente só do setor agrícola, para dar quase como uma visão mais verde do que é que o setor está a fazer. Mas no fundo a própria sustentabilidade já não é suficiente, nós temos que ir para além disso, portanto nós temos que regenerar tudo o que acabámos por destruir, ou seja, a nível de solos, recursos hídricos, a própria externalização dos nossos impactos de emissões, de gases com efeito de estufa, a poluição luminosa, que também nunca se fala em vários setores, e no fundo nós temos que ir para além deste termo da sustentabilidade e temos que realmente encarar a regeneração como o desafio desta nossa década, porque nós vemos que estamos perto de um colapso ecológico, portanto vários setores, várias métricas já nos indicam que nós estamos a caminhar a passos largos para haver uma disrupção muito grande neste sistema, neste equilíbrio ecológico e, portanto, se nós não formos para além da preservação e da sustentabilidade e não formos realmente a caminho de uma regeneração, será muito, muito difícil nós continuarmos a viver com esta à vontade, pelo menos nos países ditos mais desenvolvidos, e será muito complexo a nossa gestão futura. As práticas amigas do ambiente, hoje praticadas pelos agricultores, são fruto de muita investigação e também do recurso à tecnologia. A agricultura de precisão tem um papel fundamental em todos os setores e a fruticultura não é exceção. A fruticultura, seja pera roxa, seja maçã, temos aqui a chamada relação folha-fruto, portanto temos aqui o equilíbrio que deve haver entre a dimensão do aparelho fotossintético e o número de frutos por planta, de maneira a haver um equilíbrio, de maneira a eu conseguir ter qualidade e ter calibre e produtividade. E, portanto, é uma operação que ocorre quase todos os anos de controlo, são anos muito excepcionais, é que naturalmente temos a quantidade de frutos correta por árvore. É um parâmetro que depende da própria dimensão da árvore e, como podemos ver em qualquer pomar, neste também, as árvores não são todas iguais. E, portanto, alguma tecnologia aqui que associa detecção remota, associa avaliação do indivíduo em tempo real,
nos pode ajudar num processo que é extremamente consumidor de mão de obra. Portanto, a monda manual, portanto, o afinar do número de frutos por árvore é extremamente exigente em mão de obra e, portanto, aí a agricultura de precisão pode dar um contributo importante. A nível também de tecnologia, recorremos cada vez mais ao uso da agricultura de precisão. A Campotec, que é a organização de produtores na qual nos inserimos e na qual também faço assistência técnica a mais agricultores, é uma organização de produtores que a nível nacional tem cerca de 400 hectares de pomar. Nós recentemente adquirimos um drone em que fazemos voos sobre as parcelas, medimos não só o vigor das árvores, a sanidade das árvores, a maturação da fruta, o próprio volume, da volumetria das copas. Com essa volumetria fazemos mapas de volumetria que depois vamos usar num pulverizador inteligente que consegue, conforme o volume da copa, fazer mais débito, menos débito, para não ter que estar a fazer débito desnecessário nos pomares. Fazemos cartografia dos nutrientes nas parcelas para percebermos onde é que é necessário fazer um adubo e onde não é necessário fazer esse adubo. Quando antigamente fazia-se tudo em toda a área, nós já também fazemos essa gestão inteligente de onde é que é necessário utilizarmos esses recursos como os fertilizantes. A agricultura é hoje, como vemos, altamente tecnológica, ao alcance de todos. Dizer que a agricultura de precisão é só para explorações de grande dimensão é um mito. Esse, se calhar, é o mito número 1 associado à adoção da agricultura de precisão, neste caso fruticultura de precisão, e que nós temos com toda a força de desmistificar. Ou seja, à partida, o que é que faz a diferença? Faz a diferença a forma como nós adotamos. Portanto, o conceito de base é o mesmo, quer seja numa grande área, quer seja uma cultura com alto valor acrescentado ou baixo valor acrescentado, mas depois o processo, os sensores que se utilizam, o escalonamento do tempo do processo de adoção é que é feito de forma diferente. E, portanto, se eu tenho uma cultura com uma área mais pequena, eu tenho que adaptar e tenho que ter sensores que se adaptem a essa realidade e não aplicar exatamente da mesma forma, comprando as mesmas máquinas, fazendo tudo como se tivesse uma área maior, porque para ter o retorno do investimento, obviamente que eu vou ter que levar em linha de conta com esses fatores. Portanto, eu diria mesmo que tanto na grande área como na pequena área, como nas culturas de maior ou de menor retorno, os custos de adoção inicial até podem ser bastante modestos. E claramente, da experiência que temos, os rácios benefício-custo iniciais são elevadíssimos. E é isso mesmo que nós preconizamos. Uma adoção paulatina, devagar, com sensores e com tecnologias de baixo custo, e à medida que o retorno vai aparecendo, então nós vamos tendo mais certezas e vamos então passando para patamares de adoção superiores. Gestão do solo, da rega, incentivo ao surgimento de insetos polinizadores, são muitas as técnicas sustentáveis utilizadas pelos fruticultores, mesmo em sistemas intensivos. Entretanto, começaram a surgir outros métodos de luta, sem ser a luta química, que são, por exemplo, a captura em massa, ou seja, utilizamos dispositivos como copos ou garrafas com atrativos e capturamos uma grande quantidade da praga. Vamos reduzir a quantidade de praga que pode provocar problemas, mas vamos também reduzir a quantidade de praga que vai ficar a hibernar no pomar para o ano seguinte. Temos também a luta biológica, que corresponde à aplicação de insetos auxiliares no pomar, ou seja, aumentar as populações de insetos auxiliares para nos ajudar também a controlar as pragas. Temos a luta biotecnológica, que temos como exemplo a confusão sexual, em que aplicamos no pomar uma determinada quantidade de dispositivos que estão impregnados com a hormona que a fêmea liberta na altura do acasalamento e vamos enganar o macho, porque vamos criar uma nuvem de feromona e ele vai ter muita dificuldade em encontrar uma fêmea e fecundá-la. Pronto, e portanto vamos reduzir a quantidade de praga no pomar e com isso vamos reduzir significativamente, e já estamos a reduzir, a necessidade de utilização de inseticidas. As técnicas para controle de pragas e doenças, de forma natural, são apenas algumas das ferramentas utilizadas no campo. Vejamos agora como se conserva o solo.
Ao nível do solo, temos um enraivamento perene ao longo de todo o ano, nunca mobilizamos a entrelinha, faz parte das nossas práticas de produção integrada, que nós temos aqui na nossa exploração em toda a área de produção integrada. Nós não temos ainda nenhuma área em biológico, mas é uma das coisas em que queremos caminhar. Já praticamos muitas práticas de biológico, já aplicamos alguns produtos do biológico, já aplicamos muito mais que biológico, aplicamos já técnicas de agricultura regenerativa, para conseguirmos ter, sobretudo, um maneio mais equilibrado, mais sustentável do solo, para conferir mais fertilidade ao solo. Essa fertilidade do solo vai se manifestar em melhores plantas, em plantas mais saudáveis, menos necessidade de tratamentos fitossanitários, fruta de melhor qualidade, o tal resíduo zero que cada vez se fala mais e é almejado. Nós conseguimos isso praticando uma gestão holística de todos os problemas que existem na parcela. Muitas destas práticas já contribuem para os objetivos da Estratégia Europeia do Prado ao Prato, que deve ser uma fonte de oportunidades para os agricultores. Eu acho que a própria pandemia nos veio demonstrar a importância de nós termos um sistema alimentar resiliente. Foi um dos setores que foi obviamente afetado, mas que demonstrou uma grande resiliência num momento de crise bastante estrutural. E nesse sentido, todo este apoio que pode advir de fundos europeus, mas também uma componente do orçamento nacional, portanto, nós nunca podemos esquecer que temos várias componentes, orçamento europeu, nacional, vários apoios municipais que também existem para este setor, é realmente tentar fazer o máximo com as possibilidades que temos. Portanto, garantir que os ecorregimes são uma ferramenta basilar para os agricultores servirem-se dela, fazer com que haja muita formação, muito conhecimento a ser partilhado sobre estas novas técnicas que estão no mercado, garantir que também há cada vez uma percepção maior que há um setor muito grande a crescer, que é o setor vegetal, portanto, frutícolas, hortícolas, e que cada vez tem mais aceitabilidade na sociedade ocidental, nomeadamente na Europa, portanto é um setor que cada vez a crescer mais e poderá ser também uma oportunidade para nós ajudarmos alguns agricultores a transitar para modelos mais sustentáveis, que têm uma pegada mais reduzida e que têm uma grande aceitação por parte do consumidor. A estratégia é abrangente e visa envolver vários atores da economia. As empresas da distribuição e os retalhistas também estão alinhados com esta iniciativa europeia. Como é evidente, nós revemos e temos estado muito atentos, até do ponto de vista europeu, com a nossa participação no Eurocommerce, nas várias comissões do Eurocommerce, temos estado muito atentos a esta estratégia europeia do Prado ao Prato. Às vezes podemos pensar que há alguns mitos e há alguns exageros, nomeadamente na promoção de certos tipos de alimentos, no combate ao desperdício da água. Há alguns produtos que, pelas suas características, estão a ser também um bocadinho postos de lado. Em tudo é preciso bom senso. Do ponto de vista conceptual, a estratégia do Prado ao Prato é fundamental para a Europa, é fundamental para a afirmação da produção europeia, da produção agrícola europeia, que é das mais ricas do mundo. E uma estratégia europeia era algo que fazia falta. A grande distribuição é a última peça numa engrenagem de abastecimento alimentar que começa no campo e passa, muitas vezes, pelas organizações de produtores que preparam o produto para chegar aos supermercados. A Cooper Frutas é um desses exemplos. Também ela é incentivadora de boas práticas. Os incentivos, temos de trabalhar no mercado, na distribuição, no mercado profissional, precisamos ter produto de qualidade para o mercado. E com isso incorporamos na Cooper Frutas um departamento técnico para ajudar essas pessoas nesses pontos. Temos sensibilizado também, através dos nossos técnicos e tecnologias modernas, o que é que existe para poder minimizar uma série de coisas, desde os consumos de água, as certificações em BRC GRASP, que basicamente tem a ver com os tratamentos, o registro de tratamentos, embalagens, quando é que se encaminha embalagens, óleos, todo tipo de resíduos são produzidos na exploração. As casas de rega, organizar, e depois tem agora o Global Gap, tem o Global Gap GRASP, que inclui também as pessoas que trabalham, os trabalhadores de campo, têm que ser remunerados de acordo com a lei. Pronto, aqui a nível central também temos bastantes preocupações, quer seja com a segurança alimentar dos consumidores, quer seja com o ambiente. Incorporamos aqui na Central Fruteira um sistema fotovoltaico com 1020 painéis, sensivelmente, produzem, em termos de pegada ecológica, reduzem
o equivalente a 18 florestas plantadas por ano. Criámos também um sistema de compostagem para encaminhar as folhas e resíduos que vêm do pomar, misturados nos palotes, que fazemos essa compostagem e sacamos em pacotinhos e vendemos para as pessoas comprarem em casa, para pôr nas flores, mas sobretudo no lado mais profissional para floristas, que é uma matéria orgânica vegetal, não é de animais, não tem cheiros e é ótimo para as plantas. Também na fruta feia ou fruta estragada, que não tem estética para ir para o mercado, também uma parte dessa fruta é encaminhada para indústrias de grandes dimensões, que fazem concentrado e fazem os sumos que nós bebemos em casa, e temos também uma pequena parte somos nós produzimos através de uma outra empresa de puré de fruta. Não tem açúcar, não tem conservantes, portanto, é ótimo até para pessoas com problemas de saúde ou diabetes, podem consumir esses purés sem ter qualquer problema de alimentação. A grande distribuição assume também a responsabilidade de ser um veículo de promoção de boas práticas. A APET tem 60 associados do retalho alimentar e todos eles, à sua dimensão e à sua escala, procuram soluções diariamente que vão no sentido de termos uma alimentação sustentável, uma produção sustentável. Eu chamava há pouco a atenção para exigências que vemos cada vez mais parcerias estabelecidas com produtores destas mais variadas áreas do país e que correspondem a um compromisso frutífero entre a produção e a distribuição. Não basta, como dizia há pouco, comprar bem, não basta conseguir que a produção nacional esteja mais bem representada nas prateleiras dos nossos supermercados. A distribuição alimentar assume uma enorme responsabilidade na divulgação destas boas práticas, das mais variadas formas e que, repito, são uma exigência do próprio consumidor. E o retalho alimentar assume a responsabilidade de ser um veículo de transmissão destas boas práticas. Evitar o desperdício faz também parte da sustentabilidade. Este foi o mote para a criação, em 2013, da Fruta Feia, uma cooperativa que recolhe no campo as frutas e hortícolas que não têm calibre ou perfeição exigida no supermercado e as vende em cabazes semanais. Então, a Fruta Feia é uma cooperativa de consumo que foi fundada em 2013 pela Isabel Soares. E é uma cooperativa que basicamente procura evitar o desperdício alimentar através da aparência. O foco da cooperativa é dar valor ao que os agricultores produzem e que eles não conseguem escoar para os canais tradicionais de consumo devido à ditadura da estética, ou seja, problemas da pele, na casca da fruta, tamanho, calibre, formas ligeiramente diferentes, e escoar isso para um canal que é os associados da Fruta Feia, que depois vão consumir aquilo que não seria escoado para os supermercados e etc. Nós hoje de manhã pegámos na carrinha da Fruta Feia, fomos ao campo, fizemos paragens em alguns agricultores, juntamente com outros 2 colegas nossos, que foram noutra carrinha, e então vamos buscar alho francês, fisalis, maçã, romã, courgette, fomos a agricultores que produzem cada uma destas coisas. Carregámos a carrinha. Já tínhamos falado previamente com estes agricultores que nos tinham dito que tinham alguma quantidade de produtos que não iam conseguir escoar devido à aparência, e nós comprámos-lhes esses produtos a um valor que achamos que é justo também para eles, para valorizar aquilo que eles produzem. Carregamos para a carrinha e depois trazemos para os pontos de entrega onde depois montamos as cestas. A Fruta Feia tenta que todo o ciclo, que isto seja tudo um ciclo fechado, que não haja pontas soltas, digamos assim. Então, no caso das sobras, que costuma às vezes também sobrar, o compromisso que nós temos com os associados é que, virem buscar semanalmente a sua cesta. Eles têm também a possibilidade de cancelar a cesta caso não queiram na semana seguinte, mas ao final de cada entrega sobram sempre algumas cestas, bem, sempre, não é o caso, mas costumam sobrar cestas de associados que por alguma razão não conseguiram vir buscar a cesta. Essas cestas não vão ser desperdiçadas, não vão para o lixo. Então existe este ciclo que é fechado com associações ou instituições de caridade social, como a ReFood, ou a Nur Fátima, ou a Casa, que faz a distribuição destas cestas que nós lhes doamos ao final da entrega, que depois fazem essa distribuição por famílias carenciadas.
Daí não haver a ideia é que não haja mesmo desperdício nenhum. Mais ou menos perfeita, a fruta nacional caracteriza-se pela sua doçura extrema. Vamos pô-la à prova na cozinha da Teleculinária. Temos connosco o eurodeputado Francisco Guerreiro, seja bem-vindo à cozinha da Teleculinária. O eurodeputado Francisco Guerreiro é vegan e por isso perfeito para poder fazer aqui uma receita hoje com um tema dedicado à fruticultura. O que é que vamos cozinhar ou o que é que vai cozinhar? Bem, algo muito simples, portanto, primeiro um sumo de frutas, que é perfeito para esta época do ano, com frutas locais, portanto, para garantir a maior frescura do sumo, e depois, no final, uma sobremesa também muito simples, com iogurte de soja, algumas frutas também da época e depois com uma bolacha digestiva e um bocadinho de chocolate por cima para adoçar. Portanto, muito simples, creio que qualquer pessoa consegue fazer. E com fruta, muito bem, que é o que queremos. Exatamente, com fruta. Então vou-lhe já bom trabalho e prometo regressar no final para provar. Ok, obrigado, até já. Já pondo aqui alguns ingredientes para dentro, sumo de laranja, que já foi devidamente espremido, uma cenoura, agora uma maçã, vou pôr os restos. Quem fizer compostagem é sempre bom estes restos da fruta. Mais uma maçã, um bocadinho de hortelã para dar o sabor e agora um pouco de água. E vamos lá a isso. Com um bocadinho mais de força. Para quem depois deseja algo mais líquido, pode sempre coar. O sumo já feito e está feito, portanto rápido, sem grandes demoras. Nós vamos fazer uma sobremesa que depois convém ficar um pouco no frio. Este é um pouco de iogurte de soja que pomos para a base, portanto devidamente refrescado. Vamos decorar aqui com a fruta sazonal e local, de preferência, para ajudarmos também os nossos produtores. A parte final, depois do chocolate, é uma gulodice, que isto ia bem sem o chocolate, mas sabe bem de vez em quando cometer uns pequenos excessos. E então acrescentamos o chocolate depois derretido, também com um pouco de bebida de soja, para tornar mais cremoso, e depois com os frutos secos por cima. Mais uns frutos vermelhos, framboesas. E agora vamos então fazer o chocolate, vamos derretê-lo com um pouco de leite de soja para tornar tudo mais cremoso. Já acabou, já temos aqui o nosso chocolate, portanto já está derretido. Eu coloquei ligeiramente um bocadinho de bebida de soja para garantir que ele fica assim mais líquido. O ideal para não quebrar muito, para não cozinhar os alimentos, isto ficar um bocadinho, algum tempo, cerca de 10 a 15 minutos a esfriar, para depois sim colocarmos. Aproveitamos e terminamos com uma bolacha, pode ser desfeita literalmente com a mão, e termina-se com alguns frutos secos que depois misturados com o iogurte e com as frutas fica uma pequena delícia. Basicamente é servir e degustar. Francisco, percebi que já está aí empenhado em provar a sua obra de arte. Estão bons os morangos? Estão ótimos. Muito bem, muito bem. E ele está contra o desperdício, portanto. Claro que sim, até claro que sim. Aproveitar. Então, vamos provar o sumo? Vamos. Vamos lá. Então, portanto, recordo-me cenoura, maçã, laranja. Está com uma consistência ótima. E um bocadinho de hortelã. Um bocadinho de hortelã, muito bem. É o que eu digo, quem não gostar tanto de polpa pode filtrar. E ficar um sumo bastante mais à nossa e aos produtores nacionais, aos bons produtores nacionais. Neste Do Prado ao Prato, dedicado à fruticultura, fomos conhecer alguns projetos de agricultores fortemente comprometidos com a sustentabilidade, apesar de representarem uma agricultura profissional, moderna, competitiva. Percebemos também a importância da tecnologia nesta equação e a importância igual de investir em projetos que promovam o combate ao desperdício alimentar. Terminámos na cozinha a descobrir os dotes de cozinheiro de um eurodeputado. Até ao próximo Do Prado ao Prato. Este programa foi realizado em parceria com o Parlamento Europeu.